Vamos para a palavra de Deus? Os domingos anteriores falamos sobre Baraque e Débora. Se você olhar para Baraque, parece bem pouco na Bíblia, mas o Baraque estava na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, quando fala, sem falar de Baraque e tal, e aqueles nomes, ele vai citando grandes nomes ali. Hoje, eu vou dar uma sequência, eu vou falar de Gideão, um pouquinho nessa sequência ali. E vou pedir para você abrir tua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 5, eu vou começar no versículo 31, eu vou pedir para o William, se possível, colocar NTLH para mim, só para leitura. Amém? Depois eu volto ali para... Eu vou usar as 3 traduções hoje para facilitar a leitura, tá bom? Ah, mas na minha Bíblia não está igual. Igual tá, na verdade só está escrito de maneira diferente. Amém? Está escrito de uma maneira diferente. Como a gente conversa de maneira diferente, né? Você chega para o curitibano e você fala para ele de essas jaquetas, ele chama do quê? A japona. Mas é a mesma coisa, não é? Ai, a tubaína, não sei como é que vocês chamam aqui, eles falam gasosa lá, não é? É a mesma coisa. Lá em São Paulo, passei a maior parte da minha vida, agora está igualado, né? Porque eu voltei para cá, está meio que quase elas por elas. A gente falava salsicha. Eles falavam muito em 97, 98, vina. Tudo que era salsicha para eles era vina. Né? Cachorro quente com vina. Ninguém usa aquilo lá para fazer cachorro quente, usa? Horrível aquilo lá. Mas ele chamava tudo disso. Não muda, então não altera o sentido, mas às vezes a forma de ler fica muito mais compreensível, tá bom? E assim, ó, diz assim no 31, assim, ó Senhor Deus, morram todos os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como forte luz do sol nascente. E houve o quê? Paz no país durante... Por que eu estou lendo isso aí? Não tem nada a ver com a mensagem, mas a gente viu falar de Débora, Baraque, não foi? Na época de Débora e Baraque houve uma servidão muito pesada, eles vencem aquilo ali, porém o povo de Deus ainda continuava sofrendo. Deus traz, que eu pulei aqui, traz o Sansão morre. Na morte do Sansão ele deseja, não é? Depois, e nesses intervalos tem altos e baixos. Eu estou pegando alguns altos e baixos que tem onde eles melhoram e eles pioram, amém? E no final dessa parte aqui, depois ali de tudo que passou, Débora tal, se você ler lá, está na sequência do capítulo 4, 5, e aí durante 40 anos aqui nessa passagem, houve o quê? Paz no país. Pastor, então está em paz, amém? Aí nós vamos para o capítulo 6, aí a casa cai de novo, parece impressionante a gente, né, irmãos? Aí você vai mudar para mim para NAA, não, ARC, aí eu mudando tudo aqui, ARC, presta bastante atenção, que diz assim, ó, porém, tinha 40 anos do quê? De paz, então estava uma maravilha, não está? Está tudo dando certo, povo alegre, feliz. Só que aí entra um grande problema. Você já viu como é que as pessoas casam, estão felizes, não é? De repente ela olha do lado e ela vê alguma coisa e de repente a alegria dela acaba, não é verdade? Aí, ai, minha casa, voltar para casa, voltar. Não é mais ou menos assim? Você tem um carro, você olha para aquele carro, a dona Silvia, ele vende carro, né, dona Silvia? Tem gente que está todo ano lá, não é? Para trocar, não é assim? E o carro está bom, o carro está legal. Aí você olha para a rua, passa um outro. Aí você fala, nossa, olha só por causa daquela linha do carro que ficou mais bonita. Uma linha de fora do carro, que não interfere dentro do carro, na dirigibilidade, não interfere no banco, no conforto, que até se olhar para trás, os bancos parecem, pode ser impressão minha,
Mas parece que os bancos dos carros eram muito mais gostosos antigamente. Ou eu estou errado? Eu andei um dia num chevetinho velho, velho, velho. Caí no pedaço. Quando eu sentei no banco de trás, eu falei, nossa, dá para dormir nesse lugar. Quem já teve chevette aqui, aquele chevette antigo? Era bom o banco, não era? Não parecia banco de carro, parecia um sofá. Eu olhei e falei, caramba, eu tinha um Civic na época, né? Eu falei, nossa, não chega nem perto. Então vem piorando, na verdade. Mas nós olhamos para o carro, esse é mais bonito. E olhamos do lado. Você tem uma geladeira, está lá funcionando, tem lá as partes como você quer, sobra espaço. Mas aí anuncia uma outra lá que tem um lugar digital para você digitar alguma coisa e sai água pela porta. Olha a preguiça desgraçada. Tem a geladeira, tem que ter água na porta para a gente poder não abrir a geladeira. Olha onde está chegando. Aí fala para você que vai economizar energia, mas você está pagando a parte digital que vai gastar mais energia o tempo todo, não é? Só para poder te dar alguns benefícios. E nós olhamos para outra. A TV, ela é mais fininha. Vai mudar o quê na tua casa? Você põe a 4 grande e a TV precisa virar um papel na parede. Mas a sua era boa, funcionava. E nós temos esse hábito de fazer isso. E isso é herança do quê? Da onde que vem tudo isso, pastor? Aqui eles falam, já vai entender o que eu estou te falando aqui agora. Ele diz assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal. Isso que eu estou falando para Deus era mal, você vai entender o porquê. E o Senhor os deu na mão de quem? Dos midianitas por 7 anos. E aí diz lá assim, 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão aonde? Nos montes, e as cavernas e as fortificações. Aí continua, porque sucedia que semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas também, os do Oriente, contra eles subiam. E punham contra eles em campo, destruíram a novidade da terra e até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento a Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5. Porque subiam com seus gados, tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para o quê? Para o destruir. Aí, continuando, assim Israel fez o quê? Empobreceu muito pela presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles clamam ao Senhor, diz no 7, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, Deus enviou um profeta dos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e tirei da casa da servidão. 9. E vos livrei da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e vos dei a sua terra. Ele está falando aqui até quando chega ali a Baraque, lembra? 900 carros de ferro também, Deus livrou eles, e já era um monte de vezes que Deus tinha livrado esse povo. Deixo o marcador aqui um pouquinho, eu vou lá em Deuteronômios 6, do 10 ao 14, eu já vou voltar aqui de novo, tá? Deuteronômio 6, do 10 ao 14, olha que coisa terrível. Consegue colocar NAA para mim? Vai mudar o que, pastor? Vai mudar umas coisinhas ali que fica bom para a leitura. NAA. Posso ler? Pastor, mas mudou a venda agora para quando, pois? Fica mais fácil o tempo para a leitura, tá bom?
Diz assim: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para onde? A terra que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque, Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, né? O que Deus fez para eles, com casas cheias de tudo que é bom. Legal, né? Deus deu tudo para ele, tudo que é bom, que vocês não encheram, vocês não fizeram nada com isso, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, olha só, tenham cuidado de não esquecer o quê? O Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. 14. Não sigam outros, nem nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Continua mais um pouco, um pedacinho ali. Porque o Senhor seu Deus é um Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua sobre a face de toda a terra. Amém? Olha só o que Deus tinha falado para eles fazerem, não é? Quando você estiver naquela terra, porque eles já entraram na terra, tinha moradores, tiraram e ficaram com tudo, com as casas dos moradores, com as mansões que haviam lá, com os pomares que tinham lá, os gados, todas as nações que Deus expulsou, eles já chegaram pronto, já estava pronto. Eles só entraram, já tinha poço, tinha água, tinha plantações, eles só dividiram quem ficava onde, não é? E viveram ali. Quando eles começam a viver, eles começam a se esquecer de Deus, porque o comodismo faz isso. Pastor, comprei um carrão, eu quero dar uma volta, preciso do feriado. Feriado é o dia de você ir para a igreja. O que você deixa? Deixa a igreja. Eu já esqueci Deus. É mais ou menos assim. Eu vou para a praia. Aí você pede para Deus, Deus me dá uma casa na praia. Ele fala, você não pode, filho. Você não pode ter casa na praia. Senão você vai ficar lá sempre, você não vai buscar Deus. Você vai criar casa no campo, então. Ah, na serra. Deus fala, não dá para te dar uma casa lá. Se eu der uma casa para você lá, se desvia. Você entendeu? Às vezes a gente não tem por causa dessas coisas. Deus não deixa. Ele corrige, ele fala assim, você não pode. Você vê que ele te ajuda em tudo. Mas você fala, eu não consigo ter isso. Porque Deus não deixa. Ele fala, se colocar você lá, acabou. Você vai descer ao inferno amanhã. Você vai viver na praia, no campo. E depois vai queimar. Você não quer isso para a tua vida, né? Por isso que a gente faz na oração assim, venha a nós o teu reino, cumpra a sua vontade aqui na terra, como? E aí ele faz desse jeito. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Eles fizeram o que era mal porque eles deixaram de obedecer a Deus. A ordem de Deus é, não passem a servir os deuses dos lugares que vocês vão estar. Quais eram os deuses dos lugares que eles estavam? Esses lugares tinham lá de tudo. E eles olham para aquilo e eles começam a mudar o ponto de vista. Eles esquecem a essência da qual Deus tinha tirado eles lá da terra do Egito. Como você, Deus não te chamou à toa. Tem gente que ela imagina que quando ela recebe algo de Deus, é para ela ter experiência diferente. Um dia eu fui no monte orar. E o moço, eu estava de bermuda aqui, é mais fácil, vai subir o morro, né? O cidadão olhou assim, Deus está falando para você se cobrir direito. Né? Ele rodopiava na minha frente, fazia uns negócios, pulava, fazia igual uma panela de pressão, voltava, falava de novo. Eu até parei de ir, porque eles pensavam assim. São pessoas que têm experiência, eles gostam daquela situação de te repreender, de ficar falando. Mas Deus não deu dons para a gente fazer isso. Ele deu os dons para você ter capacidade de exercer a missão de Deus que Ele tem para a tua vida. Amém? É para isso, para te auxiliar a cumprir a missão de Deus para a tua vida. E tem gente que quer as coisas de Deus para experiência. Lembra quando Paulo, ele repreende o homem que queria comprar o Espírito Santo? Ele, Pedro, o pessoal deram uma bronca. Eles queriam ter aquela experiência, sabe?
ele revela, ele fala. Eles queriam essa sensação de eles ter esse poder. E não é, o que Deus tem é para revestir você, para você chegar ao objetivo de Deus. Se você não tem esse objetivo, você vai sofrer muito no mundo espiritual, porque não vai acontecer na tua vida. Amém? Mas não é disso agora, eu vou falar mais disso para frente. E aí esse povo começou a viver as experiências que eles tinham. E aí eu vou trazer a lembrança aqui, seria até bom um conselho. Tem um polonês, morreu agora em 2017, ele escreveu uma sequência de livros. E ele ficou muito conhecido por um livro chamado Modernidade Líquida. Modernidade Líquida, se eu não me engano é isso. Acho que foi no ano de 2000 que ele escreveu esse livro. Alguém talvez já leu esse livro aí, muito bom. Se não leu, vai ajudar você a entender muitas coisas. E lá ele diz que tudo nessa vida hoje, ele é baseado numa liquidez. E nós, por exemplo, começamos a sofrer, como Israel sofreu, porque nós começamos a tirar o coração de Deus e adorar as coisas, as situações. E aí você olha hoje para o mundo, como é que funciona o mundo? Você tem um celular, como eu acabei de falar agora, aquele carro que eu disse, aquela geladeira que você tem, mas aí você passa na vitrine e você vê algo que é melhor, não é? E você se desfaz daquilo porque o outro é melhor. Aí você vê pessoas reclamando financeiramente que diz que ela não está bem. Não é que ela não está bem, é que ela tem um Deus dentro dela que ela não entende isso. E o Deus que está dentro dela se chama consumismo. Amém? Tudo para ela se tornou obsoleto. Foi o que aconteceu com Israel nesse tempo. Aquilo que eles tinham vivido com Deus, a experiência com Deus, era algo obsoleto. E os crentes de hoje também vivem assim, no meio de coisas que até Deus se tornou para eles obsoleto. Eu estou dentro da igreja, não, mas a outra tem ar-condicionado, tem um telão, cadê o telão, depois tem não sei o quê. Sabe aquela, eu preciso de mudar. E tudo na tua vida, ela vai rápido demais. Esse polonês sociólogo, ele fala disso. Ele diz que as pessoas, elas têm isso porque a própria situação da modernidade faz isso, para manter aquele ciclo do consumismo, para a economia estar girando, e você entra nisso. E tudo que você olha, você começa a fazer dessa forma. Vou imaginar que você vai comprar um celular, o seu está tirando foto, o seu está ligando, está fazendo tudo certinho, mas você passa na vitrine, você tem um outro. Aí você quer aquele outro, aí você vai lá, entra, faz uma prestação de 25 meses, né, pagando lá não sei quanto. Olha só, eu fiz uma dívida, não é? E eu conquistei a última geração que eu queria. 6 meses depois, quando eu passar na mesma vitrine, tem o próximo. Só que eu tenho quantas parcelas? Falta 19. E eu dou um de louco, vou lá, troco, dependendo da marca, você até tem quem compra e vende, é igual a propriedade, né? Aí você vai lá, entrega a ele, você faz mais 36, que eles facilitam para você. E aí você pega o outro. 6 meses depois tem um outro na vitrine, junta aquelas 19 que você bateu, diluiu, colocou nas 36, você tem mais 29. Conseguiu entender? Não é falta de dinheiro. É um prazer, um Deus que está dentro de mim que eu não consigo me livrar dele. E ele vai consumindo. Mas isso não é só em relação a celular, isso é em relação a carro, como eu falei para você. Isso é em relação a relacionamentos. A pessoa tem um relacionamento. Quando esse relacionamento não vai suprir o que ela quer, ela desfaz. Muitas vezes um relacionamento é baseado na parte econômica. A verdade é essa. E as pessoas não duram porque ela diz, eu preciso ser feliz. Mas quando ela diz a frase, eu quero ser feliz, essa parte de eu ser feliz, ela vem junto com uma sequência de necessidades de ali que ela quer, não é? Do consumismo, da luxúria, de tudo isso junto, que ela precisa de alguém que supra essa necessidade. Quando alguém não pode, isso aí acaba e você se torna, quando você não se enquadra dentro dessa capacidade do consumismo, você se torna um fracassado. Amém? E esse Deus que eu estou chamando de consumismo, ou de tudo isso,
ele vai levar você a cada vez mais se apartar de Deus, porque tudo na tua vida se torna obsoleto e aquilo ali vai se perdendo. Esse povo, quando entrou na terra, Deus falou disso lá atrás, ninguém parava para pensar nisso, e isso vem acontecendo, e hoje, mais do que qualquer tempo, nós vivemos exatamente isso. Você deu um tênis para o teu filho hoje, o tênis está bom, ele quer doar para poder pegar um outro daquela marca, não é assim? E assim por diante em relação a qualquer coisa. Ah, meu filho não sabe quanto custa. E você, quando você faz isso? Você pode achar que não faz, mas faz. Amém? Você faz. Quantos pares de sapato você tem? Não é da minha conta não, claro, é seu. Quantos pés você tem? Faz o cálculo, você precisa de tudo que você tem? Não, mas a gente vai arrumando, porque esse daqui, aquele ali, não sei o quê, e vamos fazendo essas coisas. E isso vai te gerar um monte de problemas. Por que tem tanta gente endividado, chateado com Deus? Por causa que Deus não supriu? Prosperidade não é isso, amém? Prosperidade não é para suprir o consumismo. A prosperidade, ele é uma condição para que você transborde, amém? Mas não para o consumismo. E às vezes nós não entendemos isso. Então, grande parte de tudo que nós passamos, as lutas que você carrega, o sofrimento, Tiago capítulo 4, o próprio Tiago também falou disso. Estão me entendendo até aqui, sim ou não? Ó, de onde, Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? E ele diz, de onde? Senão dos quê? Dos prazeres que estão em conflito dentro. Você está entendendo? Os prazeres que tem dentro de nós conflitam para que nós nos enrolemos, nos afastamos, para que nós olhamos do lado, como Pedro olhou do lado e sentiu medo e afundou. Aí vem aquela ansiedade, porque você está olhando do lado, você precisa de mudar o que você está agora vivendo. E quando você vê, você está ali triste, com depressão, abatido, desanimado. Você diz, não sei por que minha vida está assim. Está por causa dos desejos que há dentro de você. E a Bíblia está deixando claro, eles estão em conflitos. 2, ele ainda fala assim, ó, vocês cobiçam e nada, matam e sentem inveja, mas nada podem, vivem a lutar e a fazer o quê? Guerras. Nada tem. Por quê? E quando pedem, vai lá, pedem não, porque pedem para esbanjarem em seus, tem tradução que fala deleite. Deleite é aquela intensa alegria que há dentro da pessoa, o gozo interno dela, aquilo que faz a alma se sentir ali mais viva, amém? Aí ela tem esses prazeres. Deus falou, vocês pedem e não recebem, que pedem mal e para prazeres. E Deus não está aqui para suprir teus prazeres, na verdade. 4. Aí ele fala, gente infiel, que não sabem que a amizade do mundo é inimizade. E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E quando ele fala aqui, tá bom, ele está se referindo ao amigo do mundo o quê? Daquele lugar que você está vivendo, daquele costume, daquela maneira que aqueles povos viviam. E muitas vezes a gente faz isso. Você cria o teu filho, quando ele começa a ter amizades, conhecer pessoas, ele começa a conhecer marcas, conhecendo marcas, ele não quer mais aquilo que você podia fazer para ele, ele quer o que o outro tem. Já começou a inveja, a cobiça, as guerras, ele chega dentro de casa, fala que você não presta, que você é um pai ruim, uma mãe ruim, por quê? Porque o amiguinho dele da escola, o pai deu, a mãe entregou para ele, a mãe deixa ele ir, você não deixa o teu ir. E aí você começa a se tornar mais legal. Aí já começou a trair teu Deus. Para poder fazer o que ele quer, e você quer ser tão descolado como o pai do amigo também, e aí você deixa o amigo, e daqui a pouco você tem lá um netinho sem esperar, você tem uma responsabilidade para você cuidar, e você fala, Deus, por que eu estou no meio de tudo isso? Tudo começou com o quê? Quando eu olhei para o lado e eu me esqueci daquilo que Deus falou para você. Então nós criamos todo esse problema que nós não lidamos. E aí quando você clama a Deus, Deus ele não trabalha como você espera. Volta lá em Juízes, quando eles clamaram a Deus, Deus enviou o que, igreja? Olha que coisa terrível, Deus manda um profeta.
Mas você fala, eu não quero um profeta. Eu vou fazer o que com um profeta? Para que precisa de pastor? Não é verdade? Eu sou autossuficiente, sim ou não? Eu não preciso de pastor para falar de Deus para mim. Eu não preciso que alguém venha me dizer o que eu tenho que fazer da minha vida. Legal? Aí começa o maior problema da tua vida. Você realmente não precisa de um cidadão que fala de Deus. Mas Deus só consegue fazer o que você pede para Ele fazer na tua vida se Ele tratar primeiramente o que está errado dentro de você. Foi o que Ele falou para aquele povo lá quando saiu do deserto. Vocês vão entrar na terra. Se vocês não guardarem, não temerem a Deus, Ele diz, eu vou acabar destruindo vocês como eu queria ter destruído os inimigos de vocês. E aí, quem está destruindo você é aquilo que está dentro de você. Aí você acaba precisando que um profeta te fala realmente da palavra de Deus. Aí o pastor se torna o mal necessário da tua vida, que te incomoda. Então a musiquinha que fala, né? No domingo de manhã, né? Te perturbando, né? Mais ou menos assim. E a gente está aqui todo domingo com frio, com chuva, com sol, não é? Incomodando um pouquinho a tua vida. Porque ali diz ali, ó, e o Senhor enviou o quê? Um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que ele falou? Tirei vocês do Egito, da casa da... Lembra que a mesma coisa Deus falou lá atrás, 2000 anos atrás, falou para eles assim, ó, quando vocês entrar 2000 anos, não, foi 900 e alguma coisa depois. Tirar lá, colocar vocês na terra, no lugar que vocês estiverem, tirar da casa da servidão, 9. E eu vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos dos opressores, os expulsei, vos dei a terra deles. Olha Deus falando a mesma coisa. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E o filho de Joás estava, Gideão, malhando o trigo lá no lagar, para o pôr salvo de quem? Dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu, olha agora aqui que interessante, guarda isso. Ah, meu Senhor, o Senhor Deus está conosco? Por que nos aconteceu tudo isso? Não é a pergunta que você faz às vezes? Orando, por que eu estou passando por isso? Olha Deus falando com a gente, ó. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos entregou nas mãos dos... Gideão, baseado em tudo que eles mesmos criaram, ele diz ali sobre uma ótica da forma que ele estava vivendo, como nós. Deus pode mudar minha situação? Deus muda tudo, meu irmão. Qualquer situação, Ele muda. Só que antes de Deus mudar a tua situação, Deus vai começar uma mudança de dentro para fora. Ô pastor, mas como assim? Para Ele libertar aquele povo, Ele tinha que ter alguém liberto. Para Deus libertar a tua casa, Deus tem que ter alguém liberto. Para Deus transformar a tua vida financeira, Ele precisa colocar primeiro você em ordem. Amém? E aí o Gideão, olha como é que era Gideão. Olha as palavras dele. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, né? Por que aconteceu tudo isso? Cheio de dúvidas, medo, insegurança. Onde estão as suas maravilhas? Nossos pais nos contaram, nos disseram. O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou. Falta de fé, se sentir abandonado. Olha no 14. Então o Senhor virou para Gideão e disse, vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos... Não é verdade que eu estou enviando você? Ele diz, você não está ouvindo de mim? 15. E Gideão respondeu, ah, meu Senhor, com que? Incapacidade, está vendo ali, falta de recurso, com que vou livrar? É a pergunta que a gente faz, como que eu vou ficar curado? Né? Como que eu vou pagar? Você começa a pensar, eu não tenho condições de pagar. Né? Aí ele diz lá, eis que a minha família é a mais
falta de recurso. Para piorar, ele era o mais pobre que tinha naquele lugar. Para piorar as coisas. E eu sou o menor da casa de meu complexo de inferioridade. Eu sou o menor daquela casa. 16. Mas o Senhor disse: já que, quem? Eu estou ao seu lado, você vai derrotar os medianitas como se fosse um só homem. Olha que coisa maravilhosa de Deus. Gideão precisava ser tratado. Gideão tinha complexo, Gideão tinha dificuldade para poder enxergar a ótica de Deus, para ter fé, se sentia como abandonado, povo, não é? Então você vê um monte de males que havia dentro de Gideão. Pastor, e a ótica de Deus? A ótica de Deus era diferente. Deus olhava para ele e via ele como alguém valoroso, forte, amém? Que tenha realmente condições de viver o milagre. Pastor, mas eu não tenho. Você não. Mas quando Deus diz, mas o Senhor disse, já que eu estou do seu lado. E aí que entra a grande necessidade de buscar Deus. Tudo que você vai viver, vencer, transformar na tua vida, você precisa de Deus do seu lado. Amém? Sem Deus, você vai ficar nesse ciclo a vida toda. Você vai se enrolar, você vai passar pela vida, tendo ali aqueles altos e baixos, uma hora está bem, uma hora está muito mal, e assim por diante. Mas ninguém quer isso, amém? Você quer viver uma vida abençoada. E como é que eu vou conseguir viver isso, pastor? Provérbios, já volta bem aí, deixa o marcador. Provérbios, vamos lá. Você vai lá em Provérbios, capítulo 16, o versículo 18. Posso ler? O Gideão estava daquele jeito. Aqui a Bíblia diz assim, antes da ruína vem, e o espírito orgulhoso precede a queda. Você concorda comigo que quando a gente quer algo melhor, de alguma forma a gente está mostrando aquilo? Por que você quer que a tua casa seja mais bonita? Ah, pastor, não tem nada a ver. É que eu gosto de coisas assim. Sério. É isso mesmo? Quando você tem um iPhone 16, você quer o 16, tem 16 ou não? Estou falando que às vezes besteira, tá? Você quer o 17? É porque você gosta do 17? Você nem tem, como é que você gosta que você não tem? Não é por ter, comprar. Ou melhor, não é pelo poder conquistar. É pelo comprar. O legal é comprar. É verdade ou não é? Agora eu comprei. Quando tiver o novo, eu comprei. A questão não é o que ele me serve. Hoje o desejo é, eu comprei. É verdade ou não é? Chega alguém e você fala aqui, eu comprei. É desse jeito, não é? Não é assim que as pessoas fazem? Você põe um relógio para o amigo que ele gosta de relógio e fala, comprei. Não é porque ele gosta. Se ele gostasse, ele passava a vida com aquilo ali. Você gosta da tua esposa? Do teu marido? Se tiver mais bonitão na rua, você vai trocar também ou não? É que eu gosto, pastor. Não é possível. Você muda tanto o teu gosto assim de uma hora para outra? Não é possível. Está amarrado, né, pastor? Ah, entendi. Quer dizer, só funciona com tecnologia gostar. Entendi. Isso é perigoso se você pensa assim. Não fica colocando coisa na tua cabeça, não. Mas é estranho, concorda comigo? Então, ou seja, pera um pouquinho, pastor. Mas isso é um objeto, ele não é um objeto. Você que pensa na vida hoje, pega os relacionamentos. É ou não é? Tudo é comércio. É comercial. Todo lugar você vê, é comercial. Então, onde que eu quero chegar? O orgulho de poder dizer, eu comprei, a ganância que vai, essa transição que tem da escassez para o orgulho, da escassez para a ganância, da escassez para a cobiça. E não pensa que é dinheiro, não, dentro da igreja. O irmão é abençoado, mas eu tenho que ser mais? Eu quero parecer que eu sou mais?
O irmão tem o dom tal, mas eu tenho o dom tal. Não é assim? O Sandrinho estava tocando e cantando, mas eu tenho que cantar melhor que o Sandrinho. A Daniela abre o cu de uma... Eu tenho que fazer melhor que... Eu não estou contente porque eu faço. Eu quero fazer melhor do que o outro. Eu preciso ter o melhor que o outro. Quando eu estacionar no estacionamento, eu quero que o meu chame a atenção. A ruína. E como é que Deus vai suprir isso de mim se Ele não tratar o que eu tenho dentro de mim? Amanhã eu estou no mesmo buraco que eu estava hoje. Então, para Deus me libertar de algo, Ele tem que tratar o que está errado dentro de mim. Então, Ele tinha que tratar o Gideão primeiro, para que Gideão pudesse libertar. E como é que Deus faz isso? Volta lá mais uma vez, em Juízes, só que no 6:25, eu vou dar uma apressada para poder chegar onde eu preciso, tá bom? No 25, Deus fala assim para ele, ó, naquela mesma noite, Juízes 6:25, o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o quê? O altar de Baal, que é de quem? E corte o poste da deusa Azira, que está junto ao... Por que ele mandou levar o boi? Quem que ia puxar aquele poste para arrancar de lá? Precisava do instrumento que retirava. Estou falando isso que já me perguntaram alguma vez isso daí. Por que ele tinha que levar o boi, né? Porque como é que ele ia arrancar um poste? Vai lá na rua, vou tirar um poste da calçada. Não sai, você precisa de um guindaste. Não tinha guindaste naquele tempo. O guindaste era o boi de 7 anos, que já suportava mais força que o outro. E ele vai e quebra. Por que Deus fez isso? Uma limpeza pública. Para Deus poder livrar aquele Israel, ele tinha que tirar primeiro os demônios que estavam lá, a idolatria que estava lá, os erros que estavam lá. Amém? E se você continua lendo, um pouquinho mais à frente, 26... Eu vou pular do 26. Eu vou falar do 26 ainda. E no alto do lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Olha, manda fazer um altar para Deus. Depois pegue o segundo touro e ofereça com a lenha do poste. Para queimar mesmo aquela desgraça lá, que você irá cortar. Já vou lá no 34, tá bom? Vou pular mais um pouquinho no 34. E então o Espírito do Senhor fez o quê? Revestiu a Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Olha só agora uma coisa interessante. Para Gideão se tornar esse homem que estava convocando a nação, Deus precisou primeiro tratar quem? Gideão, para tirar os complexos que havia dentro dele, aquela visão errada dele, e a visão que nós temos também, a impossibilidade de fazer algo, para que ele fosse revestido por Deus. E quando nós somos revestidos, nós aprendemos agora há pouco, que Deus ele nos reveste. Então ele revestiu Gideão, ele ia ferir como se fosse apenas um só homem. Ou seja, ninguém vai ter vitória externa sem primeiro ser revestido pelo Espírito de Deus. Amém? Então, para Deus poder livrar o povo de Israel, ele tinha que tratar isso que tinha dentro dele. As guerras, contendas, pelejas, cobiças que Deus mandou nunca nós carregarmos, como todo mundo vive isso. E talvez você diga isso, mas todo mundo é assim. Todo mundo é. Mas Deus falou para você, você não pode ser igual. Tua mãe já falou isso para você, não falou? Você não é todo mundo. Um dia eu falei para minha mãe aqui, ela falou, todo mundo faz isso. Eu fui pensar, não é todo mundo. Eu me vinguei. Pediu o tempo dá volta, você está vendo? Um dia você passa a cuidar e você fala para o teu filho hoje, um dia ele vai falar para você, você não é todo mundo, não é? Então não adianta querer fazer igual todo mundo. Estou brincando da vingança. E aí o que acontece? Quando ele reveste a Gideão,
O homem que estava escondido lá no lagar, com medo, menor da casa do pai dele, estava convocando o exército para ir para uma peleja, para vencer uma batalha. O final dessa história nós sabemos, sim ou não? Gideão venceu com apenas 300 homens, não foi? E teve uma vitória. E onde que eu quero chegar com isso? Quando Deus trata você disso que está causando todos esses males que você enfrenta, Ele te reveste para você vencer lá fora. Aí você prospera, aí você é curado, você é liberto, aí você encontra realmente a saída que você precisa. Diga graças a Deus. Atos 1:8. Vamos lá? E como que eu serei revestido? Por que que eu vou conseguir, depois de ser limpo, tratado, eu vou receber esse poder? Vou ser revestido por quê? Olha o que ele diz para nós. Posso ler? Mas vós receberão o quê? Poder. Poder para quê, igreja? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, trazendo agora para a tua vida, o Espírito Santo, como eu falei agora há pouco, eu falei que falava depois, ele não foi dado para nós para que nós tivéssemos experiências nesse mundo. O dom da prosperidade não é para que eu viva experiências novas. Não. Tudo que Deus faz na tua vida, Ele tem uma missão para a tua vida. E o propósito do Espírito Santo revestir alguém, por isso que Deus trata, porque Deus não vai revestir alguém só para revestir ela, para ela ter experiência, ela pular, ela falar da vida do irmão, dizer que ela sabe o que acontece na vida do outro. Isso é tudo mentirado, desculpa. Mais fácil o diabo estar usando um pregador do que Deus. Deus mesmo diz que não compete você saber do dia de amanhã. Amém? Ah, mas Deus não pode fazer? Olha, você pega lá toda vez que Deus revelou o futuro, estava 400 anos para frente. Quantos anos você vai viver mesmo? Esse Deus fofoqueiro não é o Deus que eu conheço. Você me perdoe a sinceridade. Amém? Porque não muda nada no evangelho com isso. Parece que Deus é o gênio da lâmpada que está realizando desejos individuais. Para de acreditar, cresça na fé. Se torne um filho de Deus de verdade. Essas coisas aí não é. Eu me lembro de um tempo dentro de igreja, tinha o tal da revelação. Tem um irmão chamado João aqui. Aí apareceu o João lá. Como é que eles sabiam disso? Bluetooth. Quando saiu o Bluetooth, lembra? Todo mundo colocava o nome no celularzinho, Bluetooth. Aí as pessoas revelavam que tinha um irmão chamado João ali dentro. Ele levantava e falava. O povo cai em contos de fada porque não é inteligente, não para pensar. Aí passou essa fase e veio o Orkut. Aí o pessoal cria lá o negócio, põe historinha e tudo, o pessoal fica coletando para poder fazer. Facebook, então, você conta até que vai no banheiro, irmão. Você me desculpa eu falar isso, mas é verdade. Comeu um prato com alguma coisa, você tira a foto. Você viajou, você põe a foto. Põe do lugar, mas todo mundo conta tudo, não é? O carro quebrou, coloca lá, o pneu furou, coloca lá, não é? O filho nasceu, põe até o parto lá. O que adianta? Aí você vai dentro lá do lugar, não me conhece. Conhece. Entendeu? Conhece. É verdade ou não é? As pessoas nem saem de casa mais, porque a fofoca está tudo explícita na internet. Ficam lá. O poder de Deus não é para eu ter experiências. É para me ajudar, capacitar, para eu viver e fazer aquilo que a missão de Deus me manda fazer. É para isso que o Espírito Santo te dá dom e te reveste. Ou seja, existe algo que você tem que fazer para Deus, você tem que fazer, e tudo que Deus faz de dons é para você fazer isso melhor. Então não posso ter alegrias? Claro que você pode, deve. Você não pode esquecer e perder a tua identidade, a tua essência, da qual Deus um dia te chamou. Amém, igreja?